senadores, presidente, o bom do parlamento, e por isso eu dediquei grande parte da minha vida ao parlamento, é a oportunidade que a gente tem de poder discordar, de poder falar, de dizer o que pensa e dar a opinião. Eu quero me posicionar aqui um assunto que é da República Nacional e o outro que diz respeito à Amazônia, para variar. A gente sempre da Amazônia está tendo que responder às questões que nos abalam. Primeiro, essa tempestade que se faz no copo d'água em relação às declarações do ministro Moro. Eu tenho o dever de cidadão, o dever de senador, de dar a minha opinião. E a minha opinião é de que estão tentando desqualificar o ministro para poder atingir a Operação Lava Jato. E não vão conseguir, porque a Operação Lava Jato já entrou para a história, não só pelo resgate do dinheiro de quase 800 milhões de reais que foram repatriados, mas, acima de tudo, senador Cajuru, senador Anastasia, a Operação Lava Jato rompeu aquele ciclo nefasto, vergonhoso da impunidade, que sempre nos envergonhou a todos nós, cidadãos, a nação brasileira. Há um Brasil pós-Operação Lava Jato. Há algumas críticas a se fazer, discordâncias a se fazer, mas, acima de tudo, há que se concordar com uma coisa. A palavra impunidade foi colocada em xeque. Não há, dentre as pessoas que atacam o Moro, que possa dizer que são isentos de alguma acusação. Não tenho o dever, não tenho um compromisso particular, mas tenho um compromisso com a nação. E o povo brasileiro tem que ser e continuar grato e defendendo a Operação Lava Jato. Não é tentando culpar um inocente que se vai inocentar dezenas de culpados. Não há no diálogo nada que comprometa, que venha por terra todo um serviço prestado à nação. Eu vejo a preocupação, sim, em juntar prova para punir culpados. Me perguntarem ainda agora, eu quero resumir para a nação brasileira, para você brasileiro, para você brasileira, Plínio Valério, senador do Amazonas. Me perguntaram ainda agora, no corredor, alguém está fazendo uma enquete, e a minha resposta resume o que penso. Se fosse hoje, senador, o senhor votaria pela aprovação do nome do ministro Moro para o Supremo? Sim, aprovaria. Com isso, eu dou minha resposta a tudo mais. E tudo mais é só observar quem está atacando. É só observar quem está atacando para a gente poder isentar o ministro Moro disso tudo. E a outra questão, meu amigo Álvaro Dias, meu amigo Anastasia, diz respeito à Amazônia, para variar, diz respeito à nossa querida Zona Franca. O governo federal anunciou, olha só, Anastasia, um plano Dubai para a Amazônia. Plano Dubai para a Amazônia. Eu não queria rir, porque nós estamos em tantos momentos sérios, não dá para rir da tribuna do Senado. O plano Dubai para a Amazônia, que prevê a substituição da Zona Franca, juro. Olha o termo que eu uso, substituição da Zona Franca. E o que é esse plano? Copiar Dubai, como se a Amazônia tivesse as mesmas características. Começa por aí. Quem fez, quem concebeu, quem realizou o plano Dubai, conhecia Dubai. E quem está falando da Dubai da Amazônia não conhece absolutamente nada de Amazônia. Começa que Dubai, para dar certo, teve que criar uma empresa, uma companhia de viação. A maior do mundo, companhia aérea do mundo, tiveram que criar porque tinha um dinheiro sobrando. O nome Dubai, para nós, é pejorativo porque leva a ostentação. Então, eu estava rindo até ontem, senador Cajuru, mas eu comecei a ligar os pontos. Porque se anuncia um plano desse para substituir a Zona Franca em 2073. Olha só, Anastasia, olha só se a gente ligar aqui uns pontos, Cajuru. O plano é para 73 para substituir a Zona Franca de Manaus. Aí você retroage um pouco e vai ver que o Conselho de Administração da SUFRAMA não reúne há muito tempo. E é lá no Conselho da SUFRAMA que se decide, que se aprovam novos projetos para a Zona Franca. O CODAN, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Amazônica, faz anos que não analisa um projeto de porte, um grande projeto
para a Zona Franca de Manaus. Ou seja, olhem só, CODAN não aprova, faz tempo que não aprova, não analisa um projeto importante. Conselho da SUFRAMA já não reúne. Aí vem o governo federal e diz que tem um plano para substituir a Zona Franca. Qual o empresário que vai investir se o governo federal tem um plano para substituir a Zona Franca? Então, por isso que eu não ri da piada. Eu não pude rir da piada, que para mim, no começo, era uma piada, e não é. Faz parte de um plano para esvaziar, para sucumbir, para asfixiar a Zona Franca de Manaus. Então, a gente está atento a isso. Esse plano do BAE não é brincadeira, porque faz parte de um plano, mas é uma coisa ridícula, porque não sabe do que se trata. A Amazônia, assim como o Brasil, não tem nem saneamento básico. Não tem nem saneamento básico. A estrutura aérea, a estrutura terrestre, quer dizer, é uma coisa de louco, só para disfarçar, né? Só para disfarçar, para dizer, olha, nós temos um projeto para a Zona Franca, a gente vai asfixiar, mas temos um projeto aqui de salvação. Balela, mentira, e não nos enganam, e nós vamos estar aqui sempre para combater. Cajuru, olha o que eles descobrem no plano do BAE, que o modelo, que a nova matriz da Zona Franca tem que ser piscicultura, turismo, fármacos e mineração. Caramba, como é que eu nunca pensei nisso, Cajuru? Nunca passou na minha cabeça isso. Caramba, é o que a gente fala todos os dias por onde passa, seja na Câmara Municipal de Manaus, seja na Câmara Federal, no Senado, sempre dizendo, temos recursos, temos alternativas, sabemos o que fazer, mas não nos deixam. As amarras ambientais, os cadeados ambientais não nos permitem aproveitar a mineração, né, que o plano do BAE acaba de descobrir, a madeira, a água, a piscicultura, os fármacos, tudo isso nós sabemos como fazer e que precisa ser feito, mas as amarras ambientais não nos deixam. Portanto, que minha voz hoje, meu presidente Anastasia, meu companheiro de partido, que a minha voz hoje seja para dizer que a gente está atento a esse plano engraçado, a esse plano que é engraçado, mas que é belicoso. Plano do BAE para a Amazônia. Quer dizer, já começa pelo nome, né? Dubai lembra ostentação. Lá era dinheiro do petróleo, lá estava sobrando dinheiro, e eu vou repetir aqui para que o brasileiro e a brasileira saibam. Criaram a maior companhia aérea do planeta para poder levar turista para lá. Ora, Álvaro, não nos dão dinheiro nem para saneamento básico. Os mesmos que defendem o plano do BAE, Anastasia, e aí que está a coisa incoerente, são os mesmos que querem acabar com o subsídio da Zona Franca de Manaus. Quanto custa um plano BAE? Quanto vai custar? Quantos bilhões de dólares? Aí querem sonegar para nos subsidiar com 24 bilhões de dólares na Franca de Manaus. Eu sei que a gente está aqui todos os dias, ou pelo menos toda semana, a falar do mesmo assunto, mas é extremamente necessário. Eu disse ontem ao pessoal da Receita Federal, Cajuru, quando eu fiz aquele requerimento, querendo os números, que levou o ministro Paulo Guedes a anunciar o rombo de 16 bilhões da Zona Franca. Não são aqueles números, já provamos que não são, já nos responderam. A gente só vai esperar que eles anunciem. Fizemos um acordo de cavaleiro para que a gente não fique aqui na tribuna chamando de mentirosos. Mas a diferença é aquela que eu disse, enorme, muito grande. E disse a eles, todas as vezes que vocês estiverem sobre economia, nos deem lição, estou aqui para aprender. Mas quando for falar de Amazônia, por favor, ouçam a gente. Falar de Amazônia, a gente entende de Amazônia para falar para vocês. E, por favor, diga lá ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Bolsonaro, que não dê trégua. Deixem a Zona Franca como está, que nós, amazonenses, vamos encontrar a nossa saída. Só nos deem paz, só nos permitam paz, para que nós possamos enveredar pelo caminho que nós conhecemos tão bem. Mas não nos deixam. Estou lá para relatar na CAI, Anastasia, um projeto que simplesmente acaba com o polo de roda da Zona Franca de Manaus. Simplesmente acaba. Acaba, e a gente tem que estar atento o tempo todo. E o industrial está se lixando para a gente, o empresário está se lixando, sabe por quê? Porque se não der certo lá, ele pega o galpão dele e leva para qualquer outro estado, qualquer outro país. E nós é que temos que estar preocupados com os empregos dos nossos conterrâneos. E a gente tem que estar aqui a defender. Mas foi isso que eu pedi a Deus, que me desse a oportunidade de vir ao Senado para defender a Amazônia. Obrigado, presidente. Alguns dias atrás, eu acho que chega mês, não mais do que 2 meses,
quando o Supremo Tribunal Federal julgou a questão da Zona Franca de Manaus e considerou legal, o ministro Paulo Guedes, numa entrevista, um programa de grande audiência, lamentou o rombo que o Supremo teria ao concordar com a Zona Franca, o rombo de 16 bilhões de reais que a Zona Franca causaria ao país, gerando com isso um dano à imagem da Zona Franca tenebroso. Nós fizemos o requerimento, senador Mazzis, senador Eduardo Braga e eu, pedindo ao ministro Paulo Guedes que nos explicasse esses números, onde os encontrou, qual foi a fórmula, por quê, perguntando tudo. Finalmente, a resposta chegou numa nota pequena, numa nota muito simples, numa nota bem singela, que não corresponde nem a 10% do dano causado. O Ministério da Economia esclarece que o impacto fiscal da decisão do Supremo em relação ao crédito de imposto sobre produto da Zona Franca é de 2 bilhões e 300 milhões. Lá disseram que era 16 bilhões. Isso quando coloca o polo de concentrados. Quando retira o polo de concentrados, que não tem por que estar nesse cálculo, cai para 1 bilhão e 100 milhões. Pronto, a nota é só isso. E eu pergunto, presidente Anastasia, por que ele não reconhece que causaram de forma irresponsável danos à imagem da Zona Franca de Manaus? Naquele momento, naquele minuto, passaram a nação de que a Zona Franca causava um rombo de 16 bilhões à nação. E eu dizia que era mentira e que provaria que era mentira, está provado. Só que eles reconhecem o erro, mas não têm a humildade de reconhecer que nos causaram um tremendo mal. Portanto, continua eles na trincheira querendo acabar com a Zona Franca e nós aqui provando que são irresponsáveis e mentirosos. Obrigado, presidente.